Esse é um episódio muito especial do videocast da Bonita de Pele, porque a gente vai comemorar 110 anos da Minâncora, que não é só um produto, é parte da cultura pop desse Brasil. Ela foi criada em 1915 e o ícone centenário já passou por muitas gerações. Além de ser uma herança de família, todo mundo tem ou já teve, ou teve em muitos momentos, uma Minâncora em casa. Para me contar essa história e me contar como que uma marca sobrevive tantos anos nesse mercado que muda tanto, eu recebo a doutora Lourdes Maria Duarte. Já vou explicar porque que ela é doutora aqui, que é gestora, presidente da Minâncora e bisneta de Eduardo Augusto Gonçalves, o farmacêutico que criou tudo lá no começo do século passado. Bem-vinda, doutora Lourdes! Muito obrigada. E aí? Obrigada pelo convite. Tô super feliz, obrigada. Minâncora faz parte da minha vida. Eu já abri aqui, já senti aquele cheirinho. Meu Deus, quantas memórias! E tô muito feliz que vocês escolheram a Bonita de Pele para contar essa história. Então, vamos que vamos. Já vou começar perguntando: quando que a Minâncora faz 110 anos? Ela vai fazer dia 29 de maio de 2025. Olha, Posso então… interromper um pouquinho? Pode falar o que quiser. 29 é uma data, alguns falam cabalística, para Minâncora, porque 29 tem alguma coisa a ver quando meu bisavô chegou. 29 é o nascimento da minha avó. 29 é o meu aniversário. 29 é o aniversário do meu avô. 29 é o aniversário do meu outro filho da minha avó. Tudo é 29. E 9 e 2 são 11. Também tem coincidência com 11. Não sei te explicar. Menina, mas peraí, calma. Ela foi lançada no dia 29 de maio porque já existia essa lenda do 29? Ou foi uma coisa que… Não é, ela, vamos dizer assim, aconteceu. Nasceu. Todo mundo na família nasce dia 29. Depois de um tempo, a gente começou a perceber as coincidências de 29. Mas depois de tempos. A gente, vamos fazer um cupom, hashtag 29, vamos fazer alguma coisa aqui hoje. A gente vai descobrir esse 29. Mas vamos começar contando como que nasceu a Minâncora? Porque você falou do seu bisavô. Sim. Seu bisavô era farmacêutico português. Como que ele veio parar no Brasil? E como que ele chegou na Minâncora em outros produtos? Deixa eu te explicar. Meu bisavô, que eu tive o prazer de conhecer até os meus 21 anos, conheci… Ele, no início da vida dele, era um homem pobre, mas ele trabalhou arduamente, conseguiu fazer a faculdade de Coimbra ele nasceu em Trás-os-Montes e fez em Portugal, em Lisboa, fez farmacêutico bioquímico. E lá, naquela época, o pessoal viu o Brasil, naquele momento, como uma oportunidade para novas coisas. E ele veio de Portugal, e eu sei que ele disse, já trazendo as fórmulas na sua cabeça. Já tinha essas fórmulas. Mas, para quem está vindo de um outro país, começando naquela época, ele chegou antes de 1915, 1800 e alguma coisa. Aí ele veio, desceu, naquela época era navio, desceu em Manaus. E lá ele foi trabalhar num hotel como gerente em Manaus. E eu não sei que cargas d'água ele descobriu Joinville. Primeiro para descobrir Joinville. Que é muito longe. Muito longe. Descobriu uma tal de farmácia Delite, e que precisava de um farmacêutico. Eu não sei qual. E ele foi, então, para Joinville. Por que precisava de um farmacêutico? Porque precisava de um farmacêutico. Ele queria trabalhar com produtos dele. Mas assim é bom que ele conseguiu um emprego como farmacêutico na Delite. Lá ele ganhava o dinheiro dele e à noite… Aliás, depois ele conheceu a minha bisa, aí se casaram. Lá em Joinville. Tá. E aí, era assim, ele trabalhava na Delite, de noite ele fazia os produtos dele e a bisa colocava nos frasquinhos. Sim, ela tava ali sempre ajudando, né? Quer dizer, ela é co-founder, a bisa é co-founder, só que naquela época só tiveram uma filha. E não dava tempo para as outras coisas, era só trabalhar. Que foi sua avó? Que foi a minha avó. E ele trabalhou muito. E talvez vocês perguntem, mas a preocupação dele era criar produtos com muita qualidade e eficácia.
e acessível a toda a população. Isso tá no DNA da empresa. E o que ele fez naquela época? Ele, primeiro, esta cor aqui, ó, isso aqui, ele criou isso da cabeça dele. E ele sentia que a gente chama hoje de ponto de venda. Naquela época, para chamar atenção, tinha que ser uma cor forte. Quem criou essa cor aqui foi ele. Laranja e azul. Foi! E a embalagem já eram muito parecidas, as primeiras, né? Quando era na latinha. Exatamente. Já era assim, isso ela aqui teve... é a logomarca antiga. Depois nós vamos falar da nova, que tá aqui no verso. E o que aconteceu? Ele fazia os produtos. Aí você vai dizer, mas como que ele lançou isso no Brasil inteiro? Não tinha o que nós temos hoje, as facilidades. Ele viajava nesses naviozinhos pelos afluentes do Brasil, esses riozinhos, e ia até o Rio de Janeiro, onde tivesse o lugar. Divulgando e vendendo. Mas como ele fazia? Isso hoje eu posso contar. Ele disse que não podia contar. Ele... Sério? Não vai desobedecer seu bisavô no meu programa, não, mas agora hein? ele já... Agora ele deixa. Aí ele ia no local, olhava ali aquela população ali e pegava assim um adolescente da família ou uma menina, um menino e dizia, vem cá. E dava um dinheirinho pequeno. Traz tua mãe aqui que eu te dou mais um dinheirinho. E aí assim trazia a mãe para a mãe conhecer os produtos? E gostava, porque você tinha que atrair a pessoa. Como que vai atrair a pessoa? Foi o que ele fez naquela época. Era um dinheiro pequeno, mas atraía a mãe. Vai lá, que tem um produto assim. E assim foi no Brasil inteiro. E no começo isso era 1920? Sei lá, por aí. E ele conseguiu dessa forma, até que não precisou mais. Depois teve em rádio, propaganda em rádio, não tinha tudo que nós temos hoje. Depois ele fez propagandas em Joinville. Jornal. Tinha jornal, né? tinha não sei o quê. E uma montoeira de coisa. Mas tudo ele foi aprendendo ali na prática. Porque em Portugal ele já trabalhava com farmácia, mas não fazia os próprios produtos dele ainda. Os produtos dele, ele era uma coisa da cabeça dele. E para que ninguém copiasse, ele deixava aqui. Ele não confiava, esse negócio de confiança. Não, tá certo, né? Porque se ele tivesse passado para outra pessoa ali, outro farmacêutico, já tinha feito. E tal. E assim foi. E ele conseguiu. Mas em Joinville, ele começou já pela pomada Minâncora ou ele chegou a fazer outros produtos? Ele fez outros produtos. Agora eu vou contar uma historinha. Conta tudo. Deixa eu te falar. Primeiro, ele fez negócio para embriaguez, para a mulher que tinha cólica menstruação. Fez uma série de produtos. Funcionavam. As pessoas gostavam. Compravam. Um dia, depois que eu entrei na empresa, deixa eu falar baixinho. Lisa, veio lá uma secretária, me lembro, nós estávamos numa reunião, e vendo coisas antigas da empresa. Ele pegou, olha essa caixinha, isso aqui. Eu falei, o que é isso? Aí eu me lembro que o nosso gerente pegou, não, dona Luz, deixa eu ver isso aqui, doutora Luz. Aí eles ficaram sem jeito. Me mostra o que é isso, meu Deus do céu. Era uma injeção que ele criou, só que isso não foi para frente, que naquela época se aplicava no homem para ter ereção. Ah, mentira. Não é mentira, mas não foi para frente isso. Aí acharam que eu ia ficar toda vermelha, toda roxa, toda não sei o quê. Tá bom, guarda isso, pronto, acabou. Aconteceu, isso eu vi, só que isso não foi desenvolvido, isso, sei lá, tava lá. Ele ficava, então, no laboratório dele ali. Tinha o laboratório dele. E era em casa o laboratório? Era na farmácia que ele construiu. Ele construiu uma farmácia. Aí aquela farmácia, naquele tempo, né? Ele foi ampliando, fez o laboratório. Depois do laboratório, ele comprou mais uma parte lá, um terreno grande. E ali iniciou a fabricação dos produtos dele. Dos primeiros produtos. E eu tive o prazer e a honra de ver ali sendo fabricada. Onde era a farmácia Minâncora mesmo? Chamava tinha farmácia Minâncora. E tinha ali, lá para trás, a fábrica. Seria, digamos assim, a fábrica da pomada Minâncora. Uau! E eles moravam ali também? Moravam. No início, eles moravam ali. Uau! Moravam ali. Tudo começou ali. E depois ele deixou o emprego, ele conseguiu sobreviver com as vendas. Já estava no Brasil inteiro. E a dificuldade para entregar, e isso e aquilo, né? E foi uma coisa assim, sensacional. E foi crescendo.
foi ampliando. Olha, eu posso estar mentindo, mas em 99% das farmácias do Brasil, você vai achar pomada Minâncora. Se não tiver em São João, não sei do que, liga. Tem algum problema. É verdade. Mas é verdade. Foi. E foi assim, a gente aprendeu muito com ele, muito. Era um homem econômico, rígido. A gente tinha até medo dele, sabe? Era sério. E ele criou tudo isso, graças a Deus deu uma educação séria. E, a logo. Por que ele criou essa logo? Um dia eu perguntei, mas o que é isso aqui, Bisa? Ele disse assim, minha filha, a única coisa que ninguém tira de você é o conhecimento. É o que você aprendeu. E essa aqui é a deusa Minerva, é feminina, tá? Naquela época, feminina. Ela... Então ele juntou a deusa Minerva, a deusa da sabedoria, ele criou isso. Com a âncora. O que é a âncora? É quando ele fixou as suas raízes no Brasil definitivamente. Olha o cérebro do homem, visionário. Não, e ele já desenvolvia o produto, já fazia... era empreendedor, já era publicitário, tudo ao mesmo tempo, né? Aí, em, sei lá, 2000 e não sei quanto agora, que nós fizemos uma atualização na logomarca. E essa atualização, ela é a deusa feminina da sabedoria. A gente deixou ela mais empoderada. Olha aqui, ó. Olha! Que ela é a... Continua sendo a deusa sabedoria. Ela pegou... Só que agora ela tá empoderada, ela tá, ó, show de bola. Ela deu uma recalchutada, assim, nos novos tempos, assim. Ó, tá aqui. Tá chique. Tá chique. E é legal porque deu uma atualização, mas é a cara de Minâncora. Sim, é a cara de Minâncora. Se você isso aqui, não tem um brasileiro que não olha e não sabe o que é. Um brasileiro, é laranjinha. Pomada Minâncora. É difícil alguém... E esse cheiro da Minâncora. Esse cheiro também é inconfundível. Cara, é inconfundível. É inconfundível. E é do quê? Da cânfora esse cheiro? Esse cheiro é da cânfora. Nossa, é muito gostoso o cheirinho de Minâncora. E a Minâncora, quando ela foi lançada, ela já foi lançada pra espinha, pra ser desodorante? Ou ela foi mudando? Deixa eu explicar. Naquele tempo, se faziam excelentes produtos. Não que não se faça hoje. Mas... Esse produto Minâncora está há 110 anos, vai fazer agora, dia 29 de maio, no mercado brasileiro. Por quê? Porque funciona. E a formulação serve não só para espinhas, como maus odores e uma série de outros problemas, antisséptica, etc. E o pessoal usa e funciona. Porque, gente, em 110 anos, regulado pela Anvisa, funciona. Quando ele fez, tinha Anvisa? Era outro órgão regulatório, mas depois, tinha um órgão lá. Depois passou a... quer dizer, a Minâncora chegou antes da Anvisa. Às vezes, a gente tem que checar isso. Mas talvez a Minâncora nasceu antes da Anvisa. Pode ser, foi. Isso eu me lembro. E isso aqui é uma coisa que meu Deus, está no coração dos brasileiros. É da nossa cultura, tradição, né? E hoje o pessoal usa um produto para isso, produto para aquele, produto para aquele, produto para aquele... para fazer uma série de coisas. Hoje, se você usar a Minâncora para espinha, ela vai funcionar, porque o pessoal usa. Já usei muito, se usar para uma... vai funcionar. Mas a gente, né, criou outros produtos para atender, né? Sim, e outras gerações também, né? Isso. Mas uma Minâncora na espinha… A gente tem um ranking na Bonita de Pele que as pessoas votam nos produtos preferidos delas. Aí, nesse último ano, eu não fiz, que estava fazendo um rebranding. Ele vai voltar agora. Inclusive, estou aqui deixando o meu comprometimento que o ranking vai voltar. E aí, milhares de pessoas vão lá e escolhem os produtos preferidos, os que elas mais usam. E sempre colocam, assim, muitos votos para Minâncora na espinha. E muitas reviews também, porque é um produto que… Vira e mexe, ele tá lá. Ele aparece. Aparece. Né? Hoje em dia eu não tenho mais espinha, mas… Eu senti o cheirinho dela, me deu até vontade de cutucar pra ver se nasce uma espinha. Comer uma batata frita com queijo, só pra colocar ali e sentir aquele cheirinho, né? Mas você sabe, quando eu era mais nova, eu passava no rosto inteiro também. Mas não é o indicado. O indicado é mais… eu lembro da música também, viu, doutora Lourdes? Adeus espinhas, cravos e assaduras. Minâncora é… tradição, que a Minâncora tinha propaganda no Gugu. Tinha, deixa eu ver se isso mas aqui isso tá já inteiro. era da sua época. Ó aqui, ó. Gente, para.
Isso Ó. sou eu em Araraquara assistindo Ó. Domingo Legal. Ah, era o Minancorino. Minancorino. Isso, Minancorino. Gente. E ele Ó. dançava no palco do Gugu. Dançava. É essa música. Isso. Gente. Era isso mesmo. Eu fui criada pelo SBT. Eu tava lá em Araraquara, tá. entendeu? Deixa eu ver se Meu tu tá Deus, inteiro. olha os Minancorino, gente. Ó. Não acredito. Ele não tá mais aí, o Minancorino? Não existe mais? A gente tem que trazer. Já, a gente dá um jeitinho de trazer ele. Vocês têm que trazer pro TikTok Minancorino, gente. Minancorino, TikTok, estão escutando? Estão Tá rindo? aqui, tá vendo? Olha, Ó. o time tá ali, a Isso. chefa tá aqui, já fala, anota aí, Minancorino TikTok. Mas, quero saber mais do Minancorino, mas vou dar uns passinhos pra trás. Vamos. Por quê? Então, o Biso foi lá, criou todo o sucesso. Porque no começo de 1900, era Sim. a maneira como as pessoas tinham acesso. E a gente nem chama de produto de beleza nesse momento, Sim. chama de produto farmacêutico, Porque né? a empresa, ela é farmacêutica. É farmacêutica. É farmacêutica. Mas naquele momento, era como as pessoas tinham acesso, né, a Sim. esses produtos. Era indo no farmacêutico, né? E ele fazia ali as magias dele. E enquanto o seu bisavô viajava, a sua avó ficava trabalhando. A sua bisavó ficava trabalhando, fazendo os produtos Isso, lá. Então, fazendo. no começo, era regulado pelos órgãos que tinha, mas era Isso. tudo caseiro, como era na época, né? Sim, depois tudo Depois organizadinho, virou, tudo. daí depois virou fábrica. É, eu sei que, não me pergunte a data, que eu não lembro. Veio um dia uma prescrição escrita por um receituário de um médico alemão, da Alemanha, porque queria pomada minâncora lá para a Alemanha. Para As tratar histórias. espinhas. As Aí, histórias. O que aconteceu, eu não sei, mas que veio lá para nós, veio. E é Foi. muito legal como as coisas aconteciam nessa Sim, época, né? muito, Porque as muito. pessoas. A comunicação era muito diferente. É a mesma coisa que ele, em Manaus, ficou sabendo que tinha uma Não vaga sei de emprego como. em Joinville. Não sei. Quem Desconheço. contou, como chegou, né? É uma loucura, mas é muito bom. E então, aí a marca foi crescendo, a pomada foi ficando mais conhecida. E aí, em que momento que a sua avó entrou na história? Olha, meu bisavô já deixou, foi assim, voltando no passado. Como ela era a única filha, ele desejava muito que ela casasse, né, naquele tempo, aquelas coisas. E ela ia muito, como ele viajava muito de navio, numa dessas viagens ele levou minha avó, conheceu um médico. Olha, já deu match. Ele falou, já deu vai match. prescrever, traz. Não, e ele se apaixonou pela minha avó. Ah. E depois, algum tempo depois, eles se casaram e ele foi morar em Joinville. E lá em Joinville, ele, além de ser médico, ele passou a ajudar meu bisavô a administrar a empresa da Minâncora. Então daí aí foi. virou. Já era uma empresa familiar com o bisavô e a bisavó, mas daí já virou familiar mesmo. E a minha avó era da parte, daquela época, de financeiro e faturamento. E o resto era com eles. Uhum. Que não Eles era fácil. desenvolviam faziam tudo. E o transporte pelo Brasil e logística. Eu acho que esse termo logística existe algum tempo pra cá. Naquele tempo era difícil. Porque ele tinha que pessoalmente vender e entregar, né? Exato. E depois de um tempo, as coisas foram mudando. Foi se organizando. Foi se organizando. Perfeito. E aí, então, veio o vô e a avó. Vieram meus avós, veio a segunda geração. Depois vieram os filhos da minha avó, a terceira geração. Então os filhos da sua avó chegaram a trabalhar também. Sim, um como farmacêutico, acho que bioquímico também. E o outro como diretor comercial, alguma coisa assim. Aí, um belo dia, estou eu lá em Curitiba. Não, mas espera. Antes de Curitiba? Não, em Curitiba, a gente te chama de doutora, e é engraçado que todo mundo fala, doutora Lourdes, porque todo mundo tava ali no rolê da farmácia, vou ficar nesse mundo. E eu morava lá em Curitiba. Você vazou, foi pra Curitiba, você é advogada. Sim, porque naquele tempo, não é que nem hoje, é assim. Meu pai disse, tem 3 opções, ou tu faz direito, engenharia ou medicina. Falei pra ele... então vai ser direito. E fui fazer direito. E me dei muito bem na profissão, porque eu era batalhadora, brigava, briguenta, mas eu sou briguenta, mas um pouco menos. E lutava pelos meus clientes. E eu tive muito sucesso em Curitiba, tive mesmo, porque
eu peguei empresas que trabalharam muito naquela época do Plano Collor, etc., um pouquinho antes, e eu procurava fazer as coisas certas. Eu recebia o dinheiro hoje ou amanhã estava na mão do meu cliente. Então, a honestidade é uma coisa que vale a pena. Vale. E trabalhar duro. É. Eu me lembro que eu ligava para aqueles meus professores da faculdade, ia lá, porque era tudo processo diferente, eles me ajudavam, não sei o quê, e eu ia. Então, é Olha. batalhar, é lutar, Não, mas então era uma coisa que você amava. Você estava Sim, super feliz ali, e me crescendo realizava. num ambiente super Crescendo, masculino, e aí, né? Arrasando. Você escutava os outros falavam, ela é boa, é mulher, mas ela é boa. Aí era fulano de tal, era fulano de tal, era fulano de tal, e eu tive que pegar gente pra me ajudar, porque não dava mais conta. E aí fez um escritório? Escritório, montei, tinha secretário, tive que ampliar, botar sala nova, e foi muito bem, graças a Deus. Tava lá nos tribunais. Eu adoro um tribunal. Cível, eu gostava do cível. O que é cível? Quando tinha… Aquelas que não Cível sabem. é o tribunal que resolve… Resolve coisinhas. Que coisinhas, coisonas. de inventários, de qualquer coisa. O cível é tudo, menos criminal. Então tem o criminal, o cível e o família. Ah, não, família é chato. É chato pra cacete. Cível é mais legal, que daí é sociedade, o outro que rouba o outro. Quando eu tava fazendo estágio no escritório desse advogado de Curitiba, ele me empurrou lá um negócio de família. Chegou uma hora que eu bati na mesa, falei, mas vocês dois um dia não se gostaram, não entraram na igreja, não se casaram? Pelo amor de Deus, vamos resolver o que eu… Aí, pronto, deu uns gritos, foi, resolvendo, papo. Porque não adiantava ficar os dois se machucando ali. Eu gostei. Tem que pegar, você quer o quê? A casa, o não sei o quê, o blá blá blá, blá blá blá, a escova, o não sei o quê, o cachorro. Sei lá, e resolveu, porque não tem jeito. Outro resolve, o juiz vai fazer a avaliação dos bens e vai dizer 50 é teu, ou 75, sei lá como é que for, e vende aquilo que vai ser prejuízo para os dois. Puf. Por isso, gente, casem com separação total de bens, tá? E se precisarem de uma advogada aqui, doutora Lourdes vai voltar. Ela me prometeu, não vai voltar. Não, tô brincando. Mas aí me explica. Não, separação de bens não, tudo calma. Não é separação total de bens. Depois a gente fala em off. Vamos falar de minâncora. Voltando, então assim, você estava amando essa vida. Muito bem. E aí a sua avó te liga e fala, volta pra Joinville, como é que é? Eu não tinha nunca noção que eu ia estar em Joinville, e muito menos na minâncora. Nunca me passou na cabeça, desculpe. Aí ela disse, não, porque os teus tios falaram que precisamos de sangue novo. E, meu Deus do céu, o que eu entendo de empresa? E aí passaram-se 6 meses. Escuta, você vem ou não vem pra cá? 6 meses sem responder, assim, assim, vou pensar. Aí depois de 6 meses, eu falei, meu Deus. Aí eu deixei uma advogada trabalhando lá, encerrando os processos. Me lembro que tinha uns clientes que diziam assim, mas como é que eu vou viver sem a senhora? Vai ter outros advogados. Mas a senhora é correta. Calma, eu tinha que dizer que sim, né? E ficou uns 2 anos ainda com essa advogada, que ela continuou os processos. Eu me lembro que todo dia eu ia de Joinville para Curitiba. Tava nas duas vidas ali. Tava. Eu saía de lá umas 6 horas da tarde, chegava 10, 11 horas, ia trabalhar, dormia pouco, muito pouco. E assim, mas deu tudo certo. Mas aí, em Joinville, o que você começou fazendo lá? Lá em Joinville, eu comecei no setor financeiro e de compras. Eu tinha que aprender, né? Aprendi, não tinha essas planilhinhas de Excel que tu tem hoje. Era no… Isso era que ano, mais ou menos? 1990, 91. Começo dos anos 90 ali, 91. Nem tinha computador nos lugares ainda, gente. Demorou um pouco. Aí fui pegando essa área, e eu descobri que o fato de eu ter feito direito me ajuda a ter uma amplitude de noção de outras coisas. E foi, enfim, passaram-se 2 anos, blá, 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 blá. A minha avó, não vamos entrar em detalhes por questões Y mais X, H, P, disse, eu queria que você tocasse a empresa. Você tem condições? Eu pensei. Eu disse sem muito pensar, porque você não tem ainda a experiência da vida. Eu disse que sim, né? Mas eu pedi uma coisa para ela. O quê? Vó, vamos tocar a empresa.
mas eu quero que a senhora não coloque mais nenhum parente, só para profissionais. E ela concordou. Então você acabou com a… Foi. A empresa familiar parou ali. É uma empresa familiar, mas só que… a operação familiar parou ali. Porque tem que ter profissionais. Eu sentia isso. Os herdeiros, os outros que sejam, os parentes, se quiserem usufruir, cada um dá alguma coisa, mas não de dentro da empresa. Entendeu? E ela me prometeu isso, e ela cumpriu. Esse foi o meu pedido. Aí colocamos gente na área administrativa, na área financeira, não sei no que, não sei o quê. Eu me lembro que eu gostava muito de custos. Eu ia muito bem em custos. Mas tinha uma areazinha que eu não ia muito bem. E eu me lembro de um controller que trabalhou conosco lá pelos 1995, 97, sei lá o quê. E eu disse, meu Deus, mas como é que eu vou entender isso? Ele disse, doutora Lourdes, aprenda a comparar. Tudo se resolveu na minha vida, dessa frase simples. Ele foi me ensinando, e tudo se tornou fácil. Que era um super profissional que estava ali. Super profissional. Compare o seu fluxo com isso, o seu caixa com isso. Ah, sim, eu fui para São Paulo, estou em São Paulo, fiz aqui… Mas era o quê? Era uma pós, um doutorado? Era uma pós em gestão empresarial. Olha. Eu fiz na FGV aqui de São Paulo. Eu vinha todo sábado e domingo, professores só para nós e tinha que entender. Sim, lógico. Porque você veio de um mundo totalmente diferente. A gente só tinha que entender de conta quando era para calcular lá as correções monetárias, honorários do advogado, mas não nesse nível. Depois eu fiz curso de custos também em Joinville e fui aprendendo. E muita coisa, né? Que para ter uma marca. Aí eu fiz o MBA de marketing da FGV, mas esse foi lá em Joinville que eles vieram dar o curso. E o dia a dia, eu vou te dizer que a melhor escola é a escola da vida. Se você juntar a teoria, melhor ainda. Mas é a escola da vida. É a escola da vida. É a escola da vida. Por que você sentiu ali naquele momento que era melhor para uma empresa familiar se profissionalizar, trazer pessoas de fora? Porque eu acho que esse é um grande problema da maioria das empresas familiares, a empresa familiar, desculpe assim a minha franqueza, é muita competição, o pessoal não está focado no negócio. Estou dizendo da minha época. O pessoal retira dinheiro da empresa, quer muita coisa da empresa e suga a empresa. Então eu fiz uma limpa na empresa, tipo assim, aqui é trabalho. Aqui é trabalho. Trabalhou, fez a coisa correta. Inclusive, nós fazemos distribuição de lucros até hoje na Minancora, 2025. Agora vai sair. Sim. Porque as pessoas participaram daquele trabalho. Quando é possível, tem o lucro, a gente participa disso para os funcionários. Isso é muito bom. Entendeu? Seja para produção, seja para a área de qualidade, seja para regulatório, administrativo, isso é importante. É um incentivo para o profissional. Claro. E isso eu aprendi com meu bisavô. Olha, porque daí você teve essa convivência com ele. Mas ele distribuía, de certa forma, lucros para os funcionários, digamos, daqueles que estavam mais no entorno dele, nos produtos, na área de gestão mesmo. Ele falou, não, minha filha, é preferível ganhar 50, 40, mas o outro participar, que ele vai ter mais incentivo, mais vontade. E profissionalizar por quê? Porque você precisa de pessoas que entendam daquela área e sejam profissionais. Eu não vou dizer, não vou mentir. Eu aprendi com os profissionais que foram para lá. Claro. Faz parte? Vou ficar chateada? Eu não, agradeço que eu aprendi. Tá ótimo. Então, isso é muito bom. A vida foi me ensinando. Foram tantas coisas que eu passei que… Meu Deus do céu. E quais foram, assim, fora montar essa equipe ali no começo dos anos 90… Foi muito bom. Mas quais foram… A Minancora estava onde no mercado quando você chegou ali? Sua avó te ligou, você voltou para ajudar ali a casa. Mas quem era a Minancora ali naquele momento? E qual que era o maior desafio? Assim, o que você fez ali de cara? Era pra gente reestruturar tudo e também pensar já no foco de outros produtos, começar a criar outros produtos, atingir outras áreas. Depois, mais para frente, a gente viu a necessidade de entrar nas redes sociais, de trabalhar com o público mais jovem.
Não, mas isso é Tudo agora, isso, 2000 é e agora. poucos. Não, mas nos anos 90. Foi Que trabalhar a gente muito. falou do Gugu ali, era um Sim. momento que a Minâncora tava super pop Eu lembro também, né? do Gugu. Ele inventou um Todo mundo negócio ali assistia o Gugu que eu no achei domingo. ótimo. Ele pegava as pomadinhas. Quem quer pomada? Poft, Ah, poft, ele poft. jogava. Pelo menos eu vi. Meu Deus, como é que ele faz isso? Não pode. Puf, puf. Jogava pro público. Porque é moda, tá? O Minancorino ia, Ia, dançava dançava. com as Guguzettes. E aí isso. ele pegava e jogava, depois fazia quem que é Minâncora? Isso. E a música era pra tocar ali no programa dele. Era no programa Né? dele. Outra coisa, um dia nós tínhamos uma farmácia, botamos um boneco vestido de Minancorino e era um sucesso lá na porta da farmácia. Era assim. Porque o grande veículo naquele momento era a isso. televisão. Era a televisão. Do mesmo jeito que lá no começo era viajar ao Brasil pra falar Isso, pessoalmente, isso. depois era pôster, depois Isso. daí mesmo. ali era televisão. Domingo era briga de audiência, Gugu e Faustão, Isso. né? Faustão também. Mas o Gugu ganhava bastante, Ganhava. né? Porque o Gugu tinha O tinha Gugu, ali depois um eu El conheci Chan, uma ele coisa. pessoalmente no Beto Carreiro. Jura? Agora, quero te contar como é que o Gugu entrou na Minâncora. Conta, pelo amor de Deus. Eu amo essas coisas. Vocês conheceram o Beto Carreiro, né? Devem ter ouvido falar dele. Icônico. Beto Carreiro icônico. O Beto Carreiro entrou na vida da Minâncora, assim, por um acaso, entrou, começamos a conversar, trocar figurinhas, mas era mais para ele fazer um merchan, sei lá, alguma coisa com os nossos produtos. Aí teve a inauguração, que fizemos, construímos a nova fábrica. Não foi fácil, dá trabalho. Lá em Piraberaba, distrito de Piraberaba, Joinville. E o seu Beto Carreiro, que se chama Sérgio Murad, o Beto Carreiro não chamava Beto Carreiro? Nossa senhora, como é que eu descobri? Aí, como é que eu cheguei para ele? Não, mas o seu nome é Beto Carreiro, preciso fazer um contrato contigo, advogada chata. Mas ele não vai mostrar a identidade para ti. Mas por que não? Tem que botar o nome dele. Tá, é Sérgio Murad. Cadê o RG? Não vou te dar. Ele não queria que soubesse a idade dele. Era só isso. Aí o espertinho chegou na inauguração da fábrica, nós convidamos ele e mais as autoridades de Joinville. E ele levantou, tá certo, para falar na inauguração, que foi um evento em Joinville. Ele levantou, falou muito bem da fábrica, de tudo. Aí ele levantou e disse, mas nós temos a garota propaganda aqui da Minâncora. É a dona Ladi. Falei, pronto, ganhou a conta da Minâncora. Aí foi e disse, acabou ali, ela disse, este homem vai fazer o marketing da Minâncora. O que nós íamos fazer? E aí o Beto Carreiro virou, então, uma pessoa muito especial para Minâncora. Muito especial para Minâncora. Porque ele ia na TV também? Ele chegou a fazer propaganda? Eu acredito que sim. Na TV? O merchan, se não era na TV. Ele fazia, eu não me lembro exatamente o quê. Fazia o merchan, ele... Teve até um produto que nós lançamos, depois a gente repensou o produto, ele fazia premiação lá no Gugu, no programa dele, ou no Gugu. E essa premiação era visitar a fábrica da Minâncora. Aí quem comprava lá... É sério? Não, eu tô amando. Isso aí é muito, eles compravam muito... o produto que não era o farmacêutico, que era o cosmético. O farmacêutico, você não pode fazer essas coisas. A Anvisa não permite, mesmo naquela época. Aí a pessoa que comprasse, tivesse um número lá, que correu naquele negócio lá ela ganhava, que o Gugu sorteava, ganhava uma viagem para Joinville. E ia conhecer a fábrica. Passada. E aí foi quando o Beto Carreiro conectou a Minâncora e o Gugu? Foi. Porque ele era muito amigo do Gugu, ele que né? nos trouxe o Gugu, foi. Ele era amigo do Gugu, ele tinha cara Gugu. de amigo do... Sim. Eu tô vendo aqui no Google que é João Batista Sérgio Murad, o nome do Beto Carreiro. E o secretário dele, não vou te dar, não. Mas como é que eu vou fazer um contrato? Louca, como que vai fazer um contrato? Bom, enfim. E daí ele trouxe o Gugu. Mas deu tudo certo. Trouxe o Gugu. E aí o Gugu virou um super parceiro também. Foi bem legal. Foi uma parceria muito legal. Que durou bastante tempo, né? Durou Ficou bastante ali tempo. no programa. Foi muito legal. E era um momento que tava todo mundo olhando pros dois, né? O Beto Carreiro. Outra que também foi legal, que eu me lembro dele, foi a Cláudia Gimenez. Eu lembro da propaganda. Meu Deus, ela foi em Joinville, fez a propaganda.
fulano de tal, não sei o quê, passa minâncora, fulano de tal, passa... Mas ela era muito bacana para fazer a propaganda. E ela fazia o Sai de Baixo, né, naquela época. Sim. Ela, como chamava a personagem dela? Peraí, deixa eu ver aqui. Cláudia Gimenez. Só pra lembrar as pessoas, ela era a Edileuza do Sai de Baixo. Também, assim, um personagem icônico na nossa vida. Foi, ela era espetacular. Ela tinha a propaganda que ela atendia a ligação das pessoas, né? Sorocaba, não sei o quê, Rio das Ostras, não sei o quê. E a pessoa falava assim, ai, meu filho tá com espinha. Ela falava, passa minâncora. Isso, e foi. Nossa, então era assim, no fervo da cultura pop do momento. E tudo era você que tava ali já. Sim, quem criava era eles, de marketing, mas era isso. Com a equipe que você montou e que tava… Isso, perfeito. Tava fazendo toda essa gestão, mas tava ali no meio da galera. E aí, depois desse momento, dos anos 90 ali, tava bombando, tava fazendo sucesso, tava com campanhas incríveis. Você já tinha montado a equipe. Você lembra quais que foram, assim, os desafios maiores de empreender, né? Caiu no teu colo isso… O que você pode ensinar pra gente desses primeiros anos? É trabalhar muito duro. Você chorava escorregando na parede, às vezes? Tipo, não. Nunca? Eu passava a noite em claro, pensando como é que eu ia resolver. E resolvia? Aí eu chegava pra minha avó, quando eu tinha um problema lá que eu conseguia resolver, e dizia, por que eu não consigo resolver? A minha avó dizia assim, se não tem solução, minha filha… Solucionado está. Aí eu ia dormir, desconfio eu, que ela rezava de noite, eu acordava de manhã, vó, achei a solução. Ela abria aquele sorriso assim. Foi. E tendo uma vovó, né? Tendo uma vovó ali abençoando o rolê. E às vezes um ou outro. Eu tô dando um exemplo de um caso que aconteceu. Tava ali no meio da reunião, um pensava isso, um pensava aquilo, ou no outro dia. E a gente sempre achava uma saída. Sempre. Eu fui educada, a minha família, de fazer sempre a coisa certa. E por eu ser advogado, não faça errado. Faça certo, conforme determina a legislação. Isso é uma coisa chata que eu tenho, até hoje. Isso é chato dos advogados, mas é maravilhoso, porque a gente não pode fazer nada errado. Precisa ler lá um negócio, ainda me dá aqui que eu vou ler esse negócio. É um inferno. A Helena, nossa advogada, nossa jurídico, tudo que a gente faz, a gente fala, mas a gente pode… Não pode falar isso, não pode postar isso. Ela me ensinou que eu não posso virar pra uma pessoa e falar, vou te processar numa briga. Eu não sabia, nenhum. Eu via na novela, eu falava assim, eu quero falar pras pessoas, eu vou te processar, te vejo nos tribunais. Ai, nada. Jesus. Os advogados são certinhos. A vida me ensinou que é melhor uma boa conversa do que um processo longo. Mas que às vezes a pessoa não quer conversar. Não quer conversar, né? mas depois de uns 5 anos resolve conversar. Olha, tudo pra não ir pro Jus Brasil, né, doutora? É assim, né? Gente, eu amo que é doutora Lourdes, porque aqui é tribunal da Bonita de Pele, querida. Estamos na Minâncora, mas também estamos aqui no Jus Brasil. Meu Deus. Voltando. Sabe o que eu queria saber? Você falou que a fábrica mudou de lugar. Ela era Teve um ali momento na Rua do Príncipe e passou pra Rua Dona Francisca, lá em Piraberaba. Que é ali na região. Que é na região, hoje está lá. E teve um momento que ela teve uma modernização da fábrica também? Sim, isso veio ali na fila? Primeiro ela foi construída. Depois ela passou por toda uma reformulação nova. Acho que faz uns 2 anos. Foi tudo modificado na parte de medicamentos. Tudo. Porque daí já produzia outros produtos. E produção de produtos e também para você se adequar às novas necessidades e regulatório, etc. E a parte de cosmético também nós copiamos o que tem no farmacêutico. Então isso é uma qualidade nossa. Como nós já fazemos mais, por que vai fazer o menos? Mas como assim copiamos? Como funciona? É que pelo menos o regulatório as coisas que são exigidas no cosmético são estas. E as coisas do farmacêutico são outras maiores. Então a gente procura, já que tem aqui, faz aqui também no cosmético. Por isso manter a qualidade. Nós nunca vamos lançar um produto sem fazer teste de eficácia, teste de segurança, teste do Óbvio, sim. Sempre. E sempre com o selo da Anvisa. A Anvisa sempre. Eu sou fechada com a Anvisa. Certo. Somos fechados com a Anvisa aqui. Sim. Anvisa, tô com vocês. Mas sabe o que eu queria falar? Nesse momento ali, nesse auge
dos anos 90, que a gente falou de TV, de Gugu, a Minâncora era a pomada só ou já tinha outros Tinha produtos? outros produtos. Tinha o creme infantil. Ah, tinha mais um de alguma neném, coisa. assadura, não é? Tinha. E tinha mais alguma coisa. Tinha uma linha, então, em Tinha volta negócio dela. de desodorante Essa aqui era também. Hero, né? Tipo, as pessoas são as que mais conhecem. É. E tinha desodorante, mas muita gente usa a pomada de desodorante também. Também, porque né? ela Até tem hoje. um negócio lá, antibactericida, etc., que mata os bichinhos lá que dão um mau cheiro. Mas então tinha outros produtos. Tinha. E aí, logo em seguida, você já começou a olhar para isso, de ampliar o portfólio e ir para novos públicos? Com certeza. E aí, como que chegou aqui? Hoje, esses são os produtos que Mas a marca gente vai tem. ter mais, se Deus quiser. Tô sabendo! Ó, mas spoilers. tem um que eu não vou contar aqui de jeito nenhum, especial. Esse aqui é o creme... Tem o de espinha, né? É de espinha, que ele, digamos assim, a pomada trata, acaba com o problema. Ele é mais concentrado. Ele não é questão de ser mais concentrado, ele previne, digamos. Esse aqui é o que eu uso. Hidratante? Antissinais Minâncora. A sua pele é belíssima, viu? Obrigada. Eu não faço cirurgia. Não Cara, tenho nada com quem faz. Uma eu morro de medo. uma pele uniformizada. Se você conhecesse minha avó com 97 anos, a pele maravilhosa, a minha mãe, a minha bisa, todos. Minâncora. Eu acredito. Com antissinais. Porque daí nunca deixaram uma noite sem hidratar a pele, né? Sem passar pomada na pele, né? Esse aqui é o antissinais, ele reduz rugas e linhas de expressão. É diferente, tá? E esse aqui, para quem usa o creme anti-acne. Creme anti-acne. Esse aqui você tem o sabonete em barra e tem também o sabonete líquido, que faz aquela limpeza, né? E eles são anti-acne, tá? E a pessoa pode escolher líquido ou em barra. E esse aqui é para os pezinhos. Os pezinhos, eu digo assim, além de ele aliviar, hidratar, relaxar, higienizar, perfumar, ele, se não me falha a memória, ele é antibactericida. E tem uma coisa. Pede pro marido ou pro namorado fazer a massagem. Olha! Depois, outras coisas. Eu passei no pack cheio de bolhas. Bem passada a massagem. Não é que eu não estou dizendo que serve para bolha. Diz o seguinte. Tá, fica a dica. Fica a dica. Já aproveita, olha, a gente já tá falando de um aniversário, 29 de maio, perto do Dia dos Namorados. anos. Vamos fazer um kit do Dia dos Namorados. A gente já tá dando dica de namorado. Dica do Dia dos Namorados. A gente já fechou kit aqui, já muitas coisas. Então, daí entrou em outros produtos e outros que existiram também foram descontinuados, tipo de bebê. A gente repensou, reposicionou, estamos nesse aqui e vem novidades. Mas novidades algumas, mas a grande novidade é secreto. Mantido a 50 mil chaves, a 110 chaves, vai. E como que é a sua rotina hoje? Assim, você com seu time, quantas pessoas que trabalham com você? Olha, como que é o dia a dia? Hoje é tudo, eu consigo fazer online. Então, eu não preciso estar trazendo gente da fábrica, gente não sei o quê, gente aqui. O pessoal de vendas está mais posicionado em São Paulo, mas viaja o Brasil inteiro. O pessoal da fábrica está em Joinville. E tudo tu faz online. Tu não precisa estar indo lá. Quando precisa, se desloca até lá. E Joinville e Balneário Camboriú é muito pertinho. Então, até hoje eu não tive nenhum dia que a internet tenha dado algum problema. A gente tem conseguido se comunicar e fazer tudo... Então é tudo ali, reunião, já marca aqui, já marca ali. Um está em Curitiba, está em São Paulo, está no Rio. Senão, até você se deslocar o tempo, né? Hoje é assim, e é rápido. Só que você trabalha mais, né? Porque daí você nunca desliga, né? Porque não é só desliga, você acabou uma coisa, o outro já está pedindo, o outro já vem, não acaba nunca. Mas esse é um problema também, acho que, né? Esse é um problema bom. É um problema bom quando você gosta do que você faz, né? E você acabou gostando também, né? Some. E você nunca sentiu saudade do escritório de advocacia? Assim, um dia falou, ai meu Deus, será que não? Rolou e foi. É mais emocionante. É mais emocionante. Muito mais emocionante. O coração dá cada pulo. Por isso que eu te perguntei, você já chorou escorregando na parede por uma coisa? Mas então não chorou, não é de chorar, mas é o coração, vai.
vai lançar um negócio. Não. Você quer… Mas acontecem essas coisas de dia a dia de marca, de vai lançar, mas não ficou pronto. Sim, mas aí a gente sei fala, quê. o que tá acontecendo? Eu me lembro quando eu era bem mais moça, não tinha conhecimento. Mas eu preciso do resultado desse exame. Então a senhora faz lá e faz o bicho crescer. É porque tem que testar Tem que no laboratório. testar, tem que o bichinho daquela época, né? Crescer. Não é na hora que você Senão, quer. comigo, vamos agora, vamos lá, bora. Tem aí, que no empurrar o dia a pessoal dia… pra frente. E Mas vai. aí no dia a dia, então, você tá olhando para as pessoas que estão desenvolvendo o produto, para as pessoas do comercial, para o marketing. Você tá próxima do marketing Sempre. também. Das redes sociais. Aí você falou das redes sociais, isso que eu queria entender. Como que no dia a dia você vê isso? Uma marca que é tão clássica, centenária, Sim. e aí ela entra na rede social. E como que você vê a presença da Minâncora nas redes sociais hoje Eu e da acho beleza também? Ótimo, acho excelente. Tem muita gente engajada, muita gente cutucando, respondendo, perguntando. Eu acho isso maravilhoso. Não só no Facebook, Instagram, mas no TikTok. TikTok, tudo. Eu acho maravilhoso. Você Quero entra, que você aumente usa, mais. vê tudo, ou você fala assim, Não, vejam não. e me tragam aqui. Não, o pessoal, eu só for ver tudo, fico doida, né? Tem uma empresa que vê isso, mas eu tô sempre ali olhando. Vê os resultados, né? Fala assim, cadê os Resultados, e também resultados? ver, também analisar, ver. Mas tem sempre gente ali, está engajando, o crescimento, que agora é chique falar orgânico. Para mim Crescimento é aumento, de 10 orgânico. para 20 é aumento, mas hoje em dia tem que falar orgânico. Tem que falar… Que não botou dinheiro ali e E cresceu. cresceu. Significa que fez o post Fez legal, conteúdo isso, legal. Perfeito, Que exatamente. as pessoas estão gostando mesmo. Que você não teve que comprar, pagar pra Deixa eu pessoa contar gostar de você. Uma para ti. Um dia, o meu gerente lá de Joinville, que ele é muito bom na área financeira e outras, ele disse assim, olha, ligou um cidadão aqui, ou ligou, sei lá o quê, que ele é careca e passou pomada Minâncora e usou no cabelo. Aqueles casos inusitados. Não é para isso, não é esse caso. Aí eu comecei, sério, e cresceu o cabelo? Poxa vida, temos que olhar… Não, as coisas assim diferentes. Cresceu o cabelo dele. Cresceu o tipo, cabelo. umas histórias aleatórias. Mas tem muito isso, as pessoas usarem de um Tem. jeito muito errado? Errado ou, de repente, diferente. Inusitado. Inusitado, eu diria. Teve um caso que esse gerente estava vindo para a fábrica e tem que pegar a BR-101. E deu lá um congestionamento e parou. Aí saiu um pessoal de dentro do carro, viu que era um carro que estava logo da Minâncora. Isso, o que foi? O senhor não tem aí Minâncora para vender para nós? Não, só na fábrica. Até na BR-101. Tudo. Porque todo Tudo. mundo conhece, né? A Todo pessoa mundo aqui, ó, conhece. passa aqui, ó. Isso. Um cheirinho de Minâncora que é muito Isso. bom. Então tem gente que usa por muita coisa. Agora, a gente fala para que serve, né? E funciona. Se não funcionasse, gente, não tava 110 anos. E tem que ter preço acessível. E ela sempre foi acessível, né? Sempre. Sempre. Você vai achar nas farmácias de bairro, de não sei da onde, da periferia, e vai achar nas farmácias também, nas grandes, nas redes, em todos os lugares. Sim. E acessível de preço também é acessível que chega no Brasil inteiro, né? R$20, hoje tá na faixa dessa faixa aí, de R$20. E ela dura, viu? Só que dura também. Dura. E hoje, então, o que vocês estão… Você falou que tem novidades, algumas que não pode contar, mas o que você está olhando? O que você olha para as outras marcas desse mercado, para as tendências, o que está acontecendo? O que te chama a atenção nesse momento e que você fala, quero estar ali, quero fazer parte disso? Deixa eu te falar uma coisa. Eu olho, mas eu digo assim, é o mesmo do mesmo. Desculpa falar assim. Nós queremos coisa diferente. Então, aguarde. Ih, gente! Eu falo, se eu falei alguma bobagem, corte fora. Mas eu sempre digo, é o mesmo do mesmo, gente. Vamos fazer uma coisa diferente. Aí você fala isso pra sua equipe. Mas vai ver. E eles concordam? Eles assim, Concordam, tá certo, tem que vamos ser nessa. uma coisa diferente. Funcione, seja boa e… Aí pode me chamar que eu apresentarei o negócio aqui. Com muito prazer. Vai voltar sim. Se Deus quiser. A gente vai fazer o aniversário de 210 aqui também. Lá na empresa, quando completou 100 anos, que agora já estamos no 110, eu sempre digo, rumo aos 200. Aí eu digo, já quero reencarnar com
tudo resolvido. Só Por aproveitar. favor, quem vai cuidar aí, não desarruma minhas planilhas, meus contratos, né? Meu fluxo de caixa, você deixa tudo direitinho aí. Não quero voltar pra pegar a bucha não, hein? Pelo amor de Deus. Ai, Jesus. E hoje em dia não tem mais ninguém da família que Não. quis trabalhar? Só Só você eu. Sim. e a equipe, o time que tá ali. E o time que tá ali. Isso. Legal, muito bom. Agora, muitas coisas hoje em dia são terceirizadas, né? É. É, Vocês bastante têm uma coisa. operação que é da Sanofi também? Não, nós tínhamos, que era uma das nossas formas de também fazer outra comunicação, ampliar outras formas, né? E a gente testou, Uhum. mas a melhor distribuição ainda é a nossa. Uhum. Então a gente tenta. Então hoje Hoje então é vocês nossa, 100%. produzem, distribuem. Fabrica, distribui, tudo. Nossa, mas é um 360 aí, né? Tipo, É. dá conta do negócio. Mas é legal também, porque É. daí você tem que entender de tudo e você tá olhando tudo, né? Exato. Aqui. É isso aí. É isso aí. Nunca desistam. Nunca. Primeira caída, levanta, vai pra segunda, terceira caída, levanta, que é a quarta. Minha avó dizia, errar uma vez, tudo bem. A segunda é burrice. Na terceira, minha filha, não dá, né? Não dá em tudo, tá? Tem que tentar lutar no tudo. E também se tá dando muito errado, muda o caminho, Muda né? o Vamos caminho. testar outra coisa. Vai por aqui, se não der por né? aqui, exatamente. Às vezes, quando eu preciso muito de uma resposta, assim, de coisa de trabalho, eu rezo pra minha avó também. Falo assim, vó, manda aí uma ideia. E sempre manda. Você também tem uma avó que sempre… Minha vovó me criou, vovó Odila. Ah, que Então, legal. eu sou filha de vó. Tá. E aí, tenho minha mãe maravilhosa, mas minha avó também. E aí, a minha avó, todo mundo sabe, a Vamp… a vovó Odila, vários recados ela já mandou. Vem sonho, da recado de coisa de Que trabalho. legal. Já me deu ideia, assim, eu desesperada. Porque a gente tinha antes uma marca de caixa de beleza. Então, Sim. tava empreendendo, né? Sim. Nessa vida louca. E aí, às vezes, pelo amor de Deus, me ajuda! Dormia, no outro dia acordava com a ideia. Que legal. Então, eu confio nas vovós demais. Sim. E muita gente fala, né, que Minâncora é uma marca de vovó, porque a nossa avó já conhecia, né? Mas hoje ela é uma marca de várias gerações. Muita gente Exatamente. jovem que conhece. Eu sei porque a gente recebe ligações, recebe o negócio lá do Instagram, do Facebook, essa coisa lá toda. Eu sei que existe. E qual que é o desafio, como uma marca tão clássica, para falar com o jovem hoje, que você vê, assim, no seu dia a dia? Tem um desafio grande. Como que é no dia a dia? Mas nós estamos nos posicionando mais ainda para conversar com o jovem. Tem mais coisa para ver, não vou te falar. Então, o jeito que você está olhando para a nova geração Sim. é muito criando novos produtos, né? Criando novos produtos e outra linguagem, né? Outra forma linguagem, de contactar, não é essa… Será não. que eles não queriam o Minancorino de volta, jovem? Vamos testar. A gente vai testar. Vamos usar a ideia dela pro Minancorino. De repente faz o Minancorino digitalizado, não sei, no TikTok. Eu ia perguntar se você ia virar TikToker, então você não. Doutora Lourdes, não teremos no TikTok. Tudo é possível. Viu? Podia, gente, ter um quadro também no TikTok. Mas vocês trabalham também com influências, estão olhando para tudo isso. Mas se vocês quiserem no TikTok, escreve lá. Venha pro TikTok, eu vou. Amei, galera. Vamos subir a hashtag, veio pro TikTok. O TikTok é mara, tá? Mundo da beleza, a gente tem que estar no TikTok. Com certeza. Eu sou com certeza, mas eu não quero olhar. Né? A gente tem que estar no TikTok. Mas tem uma coisa sobre tudo. Além da gente empreender e trabalhar, Deus. Muita oração confia e Deus. arriba. Isso, tem que confiar. Isso aí, perfeito. E foco, né? E foco, fazer as coisas certeza. direitinho, porque às vezes é o mais difícil, mais demorado. É o mais demorado. Mas dá certo. Funciona. Só demora mais tempo. E nessa vida a gente vai conhecendo muita gente que te fala, não, faz por aqui, vem aqui, né? Tipo, pode parecer bom na hora. Mas depois vem a conta. Exatamente. Exatamente. E aí, hoje, então, você tá com essa fábrica ali perto de Joinville, que você faz tudo. Ali não, nós temos duas, né? Uma Tem que duas? é dentro do mesmo terreno. Tem uma que é o farmacêutico, que é medicamento, e a outra que é de cosméticos. Que, como eu te disse, usando também as mesmas… Mas de cosméticos são esses? São esses. E a pomada é medicamento, só que ela está noutra área, outro local. Não pode misturar isso aqui. Mas daí, o que mais de medicamento que vocês fazem?
Calma. Ah, gente, meu Deus, tá bom. Agora Não que eu se entendi. esqueça que tudo que a gente faz no farmacêutico copia para lá. As questões de regra, de qualidade. Por que não? A Anvisa deixa, né? Tá, Mas é óbvio. porque é melhor você. É. As regras são mais duras aqui do que aqui, então você poft. Não, né? e daí você já conseguiu ali a fórmula Já sabe tal. como é que faz aqui, qualidade, teste, tudo bonitinho. Ô, doutora Lourdes, tem alguma história, assim, muito curiosa, muito louca sobre Minâncora? Meu Deus, depois Na dessa sua do careca… trajetória. Fora o careca que cresceu o cabelo, Ai, o milagre Jesus. da Minâncora. Ah, tem um caso, sim. Uau, Mas essa é pra conta. rir. Que ela cura coração partido. Já Para, vi como assim, isso. gente? Ah, gente, eu tô brincando que é um caso Mas inusitado. passa aqui? Não, não sei onde é que passa, mas diz que cura o coração partido. Onde é que passa, eu Mas não uma sei. pessoa chegou e falou: a Minâncora curou meu coração partido? Ih, tem vários que dizem na rede social, use que serve muito para coração partido. Aonde eu não sei que passa. Eu não sei. Será que é o cheirinho? É um cheirinho que ele tem uma coisa fresca da cânfora, né? Não sei. E aí ele dá um conforto. Dá. Ele fica Mas, assim. olha, Não com sei, essa gente. deusa aqui, com essa Com âncora essa e com deusa. empoderamento, É. cura até Olha, coração partido. Isso aqui sou eu, minha adolescência, ó. É muito nas espinhas, fazendo. Aham. Mas aí eu passava às vezes no rosto inteiro. Por isso que acho que eu cheguei. Eu sempre gostei muito, né, de produto de Sim. beleza. E obviamente que quando eu tava crescendo, tinha Usava muito. poucos. Não, e Sim, tinha tinha poucos, pouco, tinha né? pouco. Então, assim, a Isso. Minâncora sempre foi aquela opção ali. Meu Deus, eu tenho espinha, tô crescendo. E daí já passava em tudo, né? Hoje em dia o mercado tem muitas opções. Ixi, achei. Mas é muito legal também, né? Ver nesses. Sim. Então, você tá fazendo mais de 30 anos de Minâncora, É, eu acho que sim. né? Mais, e aí, né? mais de 30 anos de Minâncora. 1990, 2000, 2010, 2020. E fora assim, tá tudo muito parecido. O que você acha mais legal que mudou nesse mercado nesses últimos 30 anos, assim, que te inspira pra continuar nele? O desafio. Ué, agora é competitivo O mais, né? desafio. Eu sei que é mais competitivo. É. Mas é esse o desafio? É o desafio e não fazer mais do mesmo. Não me pergunte. Essa mulher tem um segredo. Essa mulher tem um segredo. Tá, Depois então, te conto. qual o seu signo, doutora Lourdes? Capricórnio, Eu persistente, sabia! não desiste Ai, gente, nunca. sabia. Não, Nunca. a hora que eu perguntei, já chorou? Não. Eu gosto de trabalhar, eu gosto disso aqui. Eu Gosto. falei, ai, gente, eu tenho certeza absoluta. Mas eu não queria falar de signo. Mas eu vou ter que falar, né? Não tem jeito. E sua avó era que signo? Libra, ponderada. Ah, é. Muito ponderada. Justa. Justa, meu Deus. Calma, ao contrário da neta, que era Calma. esbaforida, né? E o biso? Meu Que a Minâncora é bisavô. geminiana, que nasceu dia 29 de maio, né? Me pegaste agora. A gente vai ter que depois Eu a vou gente ter vai que contar. descobrir. Tá bom. Era um homem sério, muito centrado. Tá, e devia Mas ser quando por é aí que também. o mês e o dia eu não lembro. Então Aí aqui, tu me uma perguntasse- capricorniana, né? Assim, E como que você imagina a Minâncora daqui a 10, 20, 30, 100, 90 anos? E qual que é a sua visão de futuro para ela? nós vamos ter que ter… A nossa luta é não fazer mais do mesmo. Produtos de alta qualidade, acessíveis a toda a população. E muito mais coisa diferente do que nós temos hoje, hoje são redes sociais. Uhum. Será que amanhã não é inteligência artificial? Não sei. Eu não Com sei. certeza. E outras tudo coisas. junto e misturado. E tiktokers e tic-tacs, eu não sei. É daí pra frente. Tudo que tiver. Então é acordar cedo, trabalhar muito, olhar para tudo que tá acontecendo e não fazer mais do mesmo. Mas o mesmo no sentido de produtos. Mas da questão de evolução, de comunicação, não. Essa nós temos que estar lá. É. Essa não. Essa nem tem como competir, né? Não, Tem muita essa coisa que todas as marcas têm que fazer. Tem que E no fazer. final a gente trabalha para as redes sociais, né? A Exato. gente trabalha Tem que pra fazer. eles. Disso tu não escapa. É, Não tem é. jeito. Faz parte. Mas aí no produto é onde você vai inovar. É. Vem Vamos coisa deixar. diferente. Tá bom, então a gente vai ter que fazer a parte 2, viu, gente? Isso, que nem naquele negocinho Olha, lá. Vai essa pra parte mulher 2. é a mais difícil de tirar spoiler que eu já vi na minha vida. Todo mundo senta aqui, sai contando tudo. Mas, então vamos terminar com uma mensagem de aniversário. Sim.
Qual que é a mensagem final de aniversário de 110 anos? Aos 110 anos, de Minâncora. A Minâncora te presenteia com tradição, qualidade, com, sei lá, comunicação. Não desista. Tudo que existe melhor, viva. A vida é agora. TikTok de Minancorino e eu. Ou sei eu. Tudo é possível. São 110 anos, gente. 110 anos não é todo dia. É muito legal, sim. É muito difícil uma empresa, tá? Mais do que um produto ser conhecido durante 110 anos, mas uma empresa durar 110 anos. Então, assim, parabéns. E tem muito sangue capricorniano aí, viu? Tem. Lutem muito, nunca desistam. E, ó, Minâncora, não sei. Ai, eu não tô vendo ali. Não, Minâncora aqui, ó. empoderada. Aqui. Empoderada. Meninas empoderadas. Chique. Empoderamento. Aqui, ó. Chique. Amei. Obrigada, doutora Nada, Lourdes. eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu amei. E agora a gente vai falar de tribunais. Não, tô brincando. Não. A gente vai passar a Minâncora falando onde que a gente te encontra. Se a gente quer saber mais sobre a Minâncora, você tem redes sociais que atualiza também. Quem quer saber mais sobre a marca, sobre os próximos anos, vai aonde? Vai no Instagram. Na Minâncora. Na Minâncora. Minâncora Oficial, Instagram? Isso. E comigo, eu dou um jeito de arrumar um canal aí, passar pra ti. Senão eu não faço mais nada, mas tudo bem. Te encontro aqui nesse vídeo da Bonita de Pele, Bonita de contando Pele. essa história. E nos canais da próximos Minâncora. passos. Os canais da Minâncora. Ela vai virar TikToker, gente. É agora. Vixe. Obrigada. Obrigada a você. Foi muito prazer. Obrigada, hein? Beijo. Beijo. Esse podcast é gravado e editado pela Zamunda Studio. A produção é do Kaique Andrade e é roteirizado por mim. Até semana que vem.